Bom, Piccoli, chegamos a um capítulo que pode ser um capítulo importante na história do Pelotas nessa Série A2. É brigar pela liderança. 6, 5, 1 ponto agora atrás do Santa Cruz e uma vitória, Piccoli. Pode começar uma caminhada. O importante é ser primeiro de um grupo para trazer os jogos em casa, é isso, Piccoli? Boa tarde, bom te ver. Boa tarde, é verdade, Sidney. A ideia é que a gente tenha, lá no princípio da competição, o nosso planejamento de vestiário era jogo a jogo. Depois, quando nós começamos a ter todo aquele desafio em função das perdas dos atletas, o nosso desafio passou a ser mais ainda jogo a jogo. E depois que nós retomamos a caminhada e começamos a ter bons resultados e pontuamos um pouco mais e chegamos mais próximo da liderança, o desafio continuou jogo a jogo. Então, na verdade, a gente vai planejando jogo a jogo com uma estratégia muito clara de que hoje a gente entende um pouco melhor o material humano que nós temos e ela não pode, em hipótese alguma, ser refém da falta de algum desses atletas. Então, é importante que essa estratégia também ela seja mutante, né? Que ela se transforme a cada novo desafio. E parece que o grupo entendeu essa estratégia. O objetivo, evidentemente, que lá em Santa Cruz é chegar à liderança. A gente sabe do tamanho do desafio. Acredito que a equipe do Santa Cruz também sabe do tamanho do desafio. E a gente vai para Santa Cruz, como eu disse depois da coletiva, pensando na liderança. Piccoli, principalmente depois do último jogo, que muita gente aí aqui no Pelotas falou que a atuação não foi tão boa, e agora, pensando já nesse confronto, te pergunto, é um duelo decisivo? Você está preparando esse jogo de uma forma diferente como em relação aos outros? E como fazer para melhorar esse rendimento da equipe que incomodou bastante vocês no último jogo? Boa tarde. Incomodou o vestiário também. Mas é importante olhar também com a frieza dos números quando você não consegue tudo aquilo que você planeja. Às vezes a gente eu tenho colocado um pouco isso internamente, que eu preciso controlar um pouco as minhas expectativas como treinador. Porque o que eu tenho recebido de ensinamentos no Pelotas esse ano é impressionante. Eu não havia vivido determinadas situações como treinador em mais de 10 anos. E de repente veio tudo de uma vez só. E a gente vai gerindo isso de forma equilibrada para que a gente se mantenha dentro da competição em condições de brigar justamente para uma primeira colocação. Equilibrou bastante, a margem de erro praticamente não existe. Mas quando você tem a oportunidade desse tipo de confronto, você evidentemente que prepara um pouco diferente o ambiente, prepara um pouco mais a cabeça do atleta em relação àquilo que representa. Me parece que o grupo do Pelotas ele ainda está mais à vontade fora de casa. A gente já tem um entendimento disso. A gente está trabalhando para que isso não se torne algo definitivo. Estamos trabalhando um pouquinho melhor agora dentro de casa. Mas como a gente trabalha jogo a jogo, o nosso objetivo agora é nesse jogo diante do Santa Cruz, de forma equilibrada e inteligente, procurar trazer aqui para Pelotas a liderança e agora com um olhar bem franco, né? Dependendo apenas do confronto. Boa tarde, Piccoli. Boa tarde. Para montar o time do pré-jogo contra o Guarani de Venâncio Soares foi bem difícil acertar, adivinhar quem é que ia jogar, né? Vários jogadores voltando, a gente não tinha muita pista, né? Muitos voltaram e vão ter sequência agora. Tu pretende manter mais ou menos a base do time que venceu o Guarani, pretende fazer novas experiências, novas mudanças? Como é que tá planejando o time para esse jogo? A base vem se mantendo, né? Assim, a grande maioria dos atletas. Para a gente ter uma ideia, tirando esse período que o Canu, principalmente, se lesionou e a saída do Cetim do time, mas a dupla de zaga Canu e Cambuci, ela não sofreu muitos gols enquanto estiveram jogando. Mais o Otávio também ali, algumas variantes, linha de 3, a gente também tem essa clareza. Igor vem se mantendo na equipe, a gente buscou durante muito tempo uma alternativa com a perda do Jardel e do Itaqui, daqui a pouco agora a gente já tem os dois retornando, já numa crescente também em termos de condições. Volta de Eleomar, que é uma condição, um atleta que eu estou tratando com muito carinho, porque a gente tem uma reta final, e nós temos na verdade a próxima semana 2 jogos em casa, que poderiam definir nossa classificação. E, enfim, resumindo, esse pessoal todo ele retornou, agora vem de um time de a gente ajustar a entrada deles na equipe.
Eu sou muito cobrado internamente porque a gente ainda não sabe os 11 do Pelotas e pode esquecer. Dificilmente a gente vai conseguir identificar os 11 porque se nós passamos mais de 60% da competição, nós não conseguimos definir por inúmeras razões. Talvez agora não seja nem inteligente querer criar 11 só e se tornar refém de uma situação que seja fácil de mapear pelos adversários. Agora, eu entendo que seria bacana se nós tivéssemos, sim, esses atletas todos em condições para que nessa reta final o treinador quebrasse a cabeça para colocar os caras em igualdade dentro de campo. Ainda é cedo passar isso para vocês, se é possível, mas estou acreditando muito nessa condição. O Piccolo, tu tem um grande trunfo, que é o Jardel e o Itaqui. Além da experiência, tu tem os jogadores que podem fazer aquele serviço do meio campo, trancar a parte ofensiva do adversário. E foi feito isso aí no domingo. Foi inteligente na troca colocar o Itaqui. Ele acabou com o ataque da parte ofensiva do Guarani de Lençóis. Tu pode fazer o rodízio nos pratos do Jardel um tempo, Itaqui no outro tempo? Pode ser isso? Pode. A gente tem conversado muito. Eu não tenho dificuldade de externar as coisas. Outro dia o Jardel me procurou e falou: Xerife, o que mais que a gente pode fazer para te ajudar? E bem naquele período que a gente estava sem os atletas, eu falei: cara, vocês têm que ficar bons, cara. Se vocês estejam zerados, depois a gente consegue fazer alguma coisa. Os bastidores desses atletas me ajudam muito, todos eles, os líderes. O Pelotas não tem um líder só, não tem só um capitão. E nessa gestão, a gestão nesse período tenso que nós tivemos ali, sem, às vezes, na véspera do jogo, saber exatamente qual seria a equipe, e não é porque eu escondi de você, porque realmente eu ia definir isso no treino, pedindo muito para que eles estivessem em condições. Esses atletas, eles foram muito importantes, e agora chegou o momento de a gente acertar a mão nesse ajuste de tempo que eles podem me dar o melhor deles. Não adianta querer deixar um atleta 90 minutos se ele daqui a pouco começa a desgastar, e eu já tive a quilometragem e a rodagem deles no dia. Faz um bocado de tempo, mas eu já tive a idade deles. E eu sei que a gente não é fácil para sustentar um jogo do jeito que ele é hoje em dia. Mas tem sim essa condição. Aliás, eles têm entendido bem isso. Acho que o meu meio agora ele começa a ter um pouco mais de sustentação. Eu espero sinceramente que a gente, daqui até o final de julho, não tenha mais esse tipo de problema. O Santa Cruz vinha de uma invencibilidade desde o início da competição até a rodada do final de semana, onde levou 4-1 do Lajadense. O que tu espera desse adversário, especialmente nessa questão de estar vindo de uma derrota, até de uma goleada fora de casa, fazendo também uma relação daquele jogo aqui na Boca do Lobo, onde foi 0-0, e também, né, todo o fator emocional de ser uma disputa pela liderança. O que tu espera do Santa Cruz amanhã? Eu não imagino que eles mudem o comportamento dentro de casa, né? De ser uma equipe que sabe se defender, tem 2 médios, 2 volantes ali que se comportam muito bem na primeira defesa. Lion é um ponto de equilíbrio, um cara que consegue levar o time para o ataque e não tem problema nenhum de recompor junto com os 2 volantes. Viradas rápidas, a gente está monitorando aí para ver se todos os atletas deles vão estar à disposição, mas a questão de jogo eu não vejo muitas mudanças. Eles tiveram algumas mudanças no jogo diante do Lajadense, isso é bem verdade. E aí eu também não sei se por opção do treinador ou por, de repente, os mesmos desafios que nós enfrentamos. Mas vai contar muito a forma como o Pelotas vai se comportar no jogo. É muito importante a gente ter uma leitura, um entendimento do adversário, mas é muito mais importante a gente ter clareza daquilo que a gente pode. E no domingo, quando a gente optou primeiro para a entrada do Itaqui, por exemplo, e não do Eliomar, que era a minha estratégia inicial, foi justamente por entender que a gente estava perdendo o meio, com um pouco de distância, né? Bastante vazio, sustentar bem essa ideia inicial, deixar o Itaqui entrar no jogo e aí sim compreender como é que estariam o Darlan e o Igor, que são características diferentes, porém o desgaste por motivos diferentes dos dois estava um pouco alto, para ver se a mexida correta seria aquilo que eu tinha planejado no início. Nós só invertemos a ordem e acabou terminando da forma como nós queríamos e entendíamos que seria possível a qualidade do jogo aumentar quando entrariam os jogadores mais técnicos do refino do toque. Então, se a gente entender isso aí e levar para o jogo do Santa Cruz, a gente começa a elevar o nível do desafio. Além do Santa Cruz ter perdido a invencibilidade, nos últimos 5 jogos ele só tem 1 vitória e o Pelotas tem 4 vitórias nessa sequência, né?
acredita que o Pelotas vem num momento melhor do grupo, é uma grande chance também de se provar fora de casa nessa partida com o Santa Cruz? Eu acredito que em momento você precisa confirmar ele a cada nova oportunidade, né? A gente teve um tropeço lá diante do Lajadense, nós, na verdade, trouxemos o Lajadense de volta para a competição, depois o Lajadense venceu o líder, e os números são, a frieza dos números, né, estão dizendo isso, é fato, aconteceu exatamente isso. E nós falávamos lá atrás que todas as equipes teriam uma oscilação na competição, invariavelmente isso acontece. A gente só não consegue precisar em que momento. Acredito que o Pelotas tenha sofrido praticamente no primeiro mês todo de competição, né? E quando achou que ia dar uma ajustada, teve mais uma pancadinha e a gente conseguiu crescer nesse momento, com todos esses desafios. Então eu entendo que a oportunidade que nós vamos ter é de confirmar se realmente a gente está num momento bom, mas eu não subestimo em nada o líder, né? Não por acaso ele está na liderança. Mas essas oscilações elas vão acontecer, para todos. Agora, é um estádio que tu conhece muito bem, né, Pico? Os Plátanos, estádio dos Plátanos, gramado pesado, bem de gauchão, né? Vai ser um jogo bem de gauchão. Eles estão apostando tudo esse jogo lá em Santa Cruz contra o Pelotas. Claro, não vai abrir o jogo, mas vai ser um jogo bem estudado entre as duas equipes, tu acredita isso, Pico? Ou tu espera o Santa Cruz que venha para cima, aproveitando o fator local? Porque torcida tem pouca, é mais o fator local mesmo, que estão acostumados com aquele gramado, né? Eu penso que os dois treinadores também se conhecem muito, né? Eu com o William fui muito amigo do Beto, amigo mesmo, indiquei o Beto na minha saída do Caxias, falecido, saudoso Beto. E o William a gente vem se confrontando desde que eu retornei para o Sul, 2019 no Pelotas, ele estava no São Borja e ele só evoluiu como treinador. Então eu não acredito que ele vai mudar muito, mas os dois treinadores sabem que quem cometeu o primeiro erro pode ter dificuldade no jogo. O jogo, na verdade, ele não termina, mas aumenta o teu desafio quando você comete algum tipo de erro nesse tipo de jogo, principalmente. Então eu acredito, sinceramente, viu, Sidney, que vai ser um jogo muito estudado, sim, um jogo de detalhes, como tem que ser uma decisão. No último jogo tu utilizou o Chico mais por dentro, né? Depois até no segundo tempo eu até observei a tua orientação para ele cair lá pelo lado direito. Te pergunto, como é que tu tem utilizado esse jogador, ele que ficou tanto tempo fora, agora está de volta, a importância dele para o teu time, se tu pretende ou pensa em utilizar ele mais pelo lado ou por dentro, que seria uma pista também para o adversário, mas como é que tu está imaginando a utilização dele na partida de amanhã? O Chico é um atleta que ele dá essa condição da gente observar ele pelos dois lados de campo e também por dentro. Evidentemente a gente precisa entender qual é a ideia do jogo por dentro. Na primeira parte do jogo contra o Guarani, a estratégia era para que ele pudesse trabalhar num espaço de campo onde a equipe do Guarani normalmente deixava espaço. Isso não aconteceu e a gente precisou repensar a estratégia. E confesso que durante o primeiro tempo eu não consegui ajustar isso, principalmente pela característica dele. Depois tivemos uma conversa, ele acabou se aproximando um pouco mais do Kaique, para daí sim entrar para a linha de passe, para provocar uma dúvida, como também o Chiquinho vinha provocando. A gente só inverteu quem era provocado. A diferença é que um é muito experiente e o outro tem um ímpeto maior, né? Então o Chico ele não se aguentava muito alto, ele acabava participando mais desse primeiro momento, onde o encaixe ele é mais natural. Mas ele tem essa condição de fazer as beiradas, ele veio para isso. Então ele é um atleta que me dá essa condição, evidentemente que o William também sabe disso. Então não sei como é que ele vai jogar. Bom, tu sempre comentaste aqui a importância dos jogadores estar brigando por posição, né? Não estar aquela acomodando. O Kaique não vinha tão bem, não conseguia fazer gols. Chegou o Itinga também não deu a resposta. O Kaique começou a fazer gols, né? Tu acredita que essa briga, entre aspas, com o Itinga ajudou muito na evolução do Kaique na competição? Ajuda em todas as posições e eu acredito que tem ajudado sim. E está ajudando a manter um bom nível do Kaique, porque a gente tem ainda um outro menino, que é o Lucas, que vem crescendo também, já se entendeu, está passando muito frio o menino aqui, mas nós estamos ajudando ele também, e ficou acirrada a situação ali. E a gente tem todo um cuidado de planejamento de grupo também, tem algumas regras que a gente precisa respeitar em relação à quantidade de atletas. E eles estão se mordendo, sim. Isso nessa situação de confronto, de treino, de ideia, e isso o treinador tem que provocar no dia a dia do treino, para que eles fiquem com a pulga atrás da orelha. E de forma inteligente a gente tem colocado. Isso é uma característica dos meus trabalhos. Eu gosto que todo mundo fique com o olho brilhando. Se na hora que alguém acomodar, inclusive eu convido ele
buscar novos ares, porque não vai fazer sentido estar aqui, sabe? Não vai fazer nem bem para o crescimento dele. E isso é uma coisa que eu posso falar que aqui no vestiário não está acontecendo, está todo mundo muito atento, todo mundo disposto a essa briga, e ajudou muito sim. Mas o que ajudou também foi que o Kaique teve condição de treinar. Quando veio o Itinga, a gente trabalhou bastante, assim como fizemos agora com o Itinga. Como a gente estava com a necessidade, o Itinga veio e não deu tempo nem de trabalhar muito, botamos ele para o jogo também, como fizemos com o Juninho, por necessidade, daqui a pouco queimamos etapas. E agora a gente, aos poucos, vai ajustando ali Kaique, Itinga, e assim nós vamos caminhando de forma um pouco mais segura para essa reta final. E sobre a matemática, nas minhas contas, o Pelotas mais uma vitória garante classificação. Vocês trabalham com algum número também? Vocês imaginam que... Claro que depois vocês querem ter na melhor posição possível. Isso. Mas só passar entre os 4, vocês acreditam que mais uma vitória já é o suficiente? Com esse... Se todos os mandantes tivessem na última rodada feito seu dever de casa, provavelmente sim. Provavelmente sim. Matematicamente ela não encaixa bem ainda, mas é por aí. Não é muito fora disso não. Mas a nossa conta ela está um pouco à frente, e eu venho falando isso para vocês desde o início do trabalho, que a gente precisa olhar para frente. Qual é o número possível para a gente terminar em primeiro? É olhar para ele, porque senão a gente daqui a pouco acha que já resolveu os problemas quando atinge uma matemática possível de classificação. E isso seria trabalhoso demais, porque nós temos uma sequência de competição onde muda totalmente a característica. Seria trabalhoso demais trazer o grupo de volta. Então a ideia do jogo a jogo também permite que eles fiquem atentos, e essa parte aí de que não estava bem definido os 11 também faz com que eles fiquem muito atentos.